Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos para extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está o incrível professor Clóvis de Barros Filho. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Uma Delícia. alegria. Obrigado pelo convite. Delícia tê-lo conosco aqui. Obrigado, viu? Hoje vamos bater um papinho solto. Vamos falar de uma forma bem leve. Vou deixar o Clóvis dar o show, que ele sabe muito bem fazer esse encantamento para fazer com que as pessoas criem reflexões de formas diferenciadas. Mas quero começar uma provocação que é muito marca registrada do Clóvis, que é o tema potência de agir. Muito de Spinoza, que, aliás, é uma das primeiras vezes que eu ouvi o Clóvis falando, o termo potência de agir foi algo que me chamou muita atenção e me inspirou bastante. O que vem a ser esse termo potência de agir e quanto que isso interfere positivamente na nossa vida e por que Spinoza trouxe isso como a sua marca registrada também e seu foco como a sua mensagem a ser dada principal para o coletivo? O que vem a ser potência de agir, Clóvis? É um pouco intuitivo da nossa experiência no mundo que a cada instante há uma energia que nos mantém de pé, que nos permite pensar, falar, mas também correr, andar, jogar bola. A energia é a mesma. E essa energia, ela oscila. E talvez esse seja um ponto interessante. É integrar à vida os momentos de queda. Muitas vezes não estamos preparados para a falta de potência. Tédio, enfado, frustração, tristeza, desesperança, tudo isso nos põe para baixo. Então, o que está sendo explicado é que, no final das contas, havendo vida, há uma espécie de senoide da nossa energia vital. E essa potência sobe ou desce em função internamente da relação entre as partes que constituem o nosso corpo e externamente da relação entre o nosso corpo e os outros corpos no mundo. Bom, a equação é complicada. É evidente que se você tem um fígado baleado, a potência arcará com isso, afetará a sua potência, porque o fígado ele se relaciona com outras partes que ficarão prejudicadas nessa relação por conta dessa avaria, né? Da mesma forma, quando estamos no mundo, haverá mundos que compõem bem conosco. A expressão compor é uma expressão do próprio Spinoza, não é? A em relação com B compõe um todo, e esse todo poderá ser mais ou menos harmônico. Havendo mais harmonia, essa composição permitirá ganho de potência. Havendo menos harmonia, essa composição reduzirá a potência. Há uma dupla tendência a erro nesse ponto. Primeiro que é você imaginar que o mesmo mundo, digamos assim, seja potencializador de qualquer um. Isso é um erro porque somos diferentes, somos singulares, e aquilo que me põe para cima pode não te pôr para cima. Aquelas palestras motivacionais que são feitas no mundo corporativo, elas não conseguem alinhar, colocar todo mundo na mesma potência de agir. Bom, segundo Spinoza, né, eu tenho enorme cautela em dizer, olha, isto aqui é verdadeiro e aquilo lá é uma bobagem. Não, até porque
no caso em questão, o aquilo lá eu não conheço bem. Conheço bem só isso aqui. E entendo, e eu acho que é da experiência de todos, que, de fato, há corpos que, em relação com o nosso, nos fazem bem, mas que não fazem bem a pessoa que está do lado. Isso é da nossa experiência gastronômica, por exemplo. Né? Haverá quem chupe limão com alegria, haverá quem coma 1 quilo de melancia, haverá de bebidas, coisas diferentes. E quem está do lado se deixará afetar de maneira completamente diferente. Né? Eu, por exemplo, não posso com álcool de nenhum tipo. Então, qualquer bebida alcoólica me faz imediatamente muito mal. Mas isso sou eu. Né? Então, existe aqui uma relação com o mundo que guarda uma certa especificidade. Por quê? Porque não somos iguais. E, portanto, a nossa riqueza afetiva está um pouco nessa especificidade. Posso até te dar um exemplo maravilhoso. Muitas vezes eu ia dar uma aula assim para público aberto e vinha alguém assistir e adorava. E aí, numa aula subsequente, trazia, por exemplo, o cônjuge. E provavelmente, não, você precisa ver, uma maravilha, um espetáculo, pá. E aí vinha a pessoa e claramente você percebia que a alegria sentida pela primeira não era compartilhada pela segunda, né? Como que dizendo, caramba, o que será que esse cara viu nessa conversa toda? Né? Então, há uma especificidade. E um outro ponto, segundo erro, digamos assim, é o de imaginar que o nosso corpo, uma vez alegrado por um certo mundo, se alegrará por esse mundo para sempre. Ou seja, uma espécie de ignorância das nossas transformações. Então, não somos nem iguais ao outro, nem iguais ao que já fomos. De tal maneira que existe na vida uma sequência de experiências, de encontros, de relações com o mundo, que são sempre inéditas, porque nunca fomos o que somos, e nunca encontramos o mesmo mundo que ora encontramos. Então, esse ineditismo torna a vida um pouco mais insegura, mas muito mais fascinante, porque se pudéssemos mapear desde cedo o que nos faz bem e o que nos faz mal, poderíamos seguir métodos muito, digamos, difundidos pela autoajuda, como o de construir uma bolha. Constrói uma bolha, você põe tudo que um dia te fez bem dentro da bolha, tira tudo o que um dia te fez mal da bolha, e aí nossos problemas acabaram, porque você vai criar um orbital de encontros onde só haverá potência, porque, né? O problema é que precisaria combinar direito com o adversário, porque você come uma coisa que te alegrou porque você estava com o estômago vazio, aí você joga dentro da bolha. Só que com o estômago cheio já é outro afeto. Você mesmo já não gosta tanto. O que um come a prato pleno, para o outro pode ser um veneno. Pronto, naturalmente. A primeira pamonha, eu costumo sempre dizer, é encantadora para quem está morrendo de fome. Depois de 10 pamonhas, você vai a óbito. Claro, é você mesmo, quer dizer, não é outra pessoa, é você mesmo, mas é um você transformado, mudado, modificado. A 10ª pamonha já encontra 9 no bucho, né? Taxa glicêmica elevada, etc. Então, é preciso respeitar o mundo da vida, e o mundo da vida é fluxo, o mundo da vida é trânsito, o mundo da vida é mudança, é deixar de ser, e por isso,
A sabedoria acumulada das experiências anteriores, ela não é garantia de acerto sobre as experiências efetivas do mundo presente. E esse deixar de ser, quando a gente está na nossa evolução temporal, aí puxa um pouco aquela questão de Aristóteles, que fala sobre a questão do instante, que o instante ele tem que ser substituído por outro instante. Isso naturalmente vai ao encontro de tudo isso que a gente está falando. Quando você tem a reflexão de que você não vai ser a mesma pessoa, porque os instantes substituem o outro. Então você vai se transformando naturalmente, e aí você cria aquela aporia do tempo, onde você não consegue chegar numa conclusão que como é que eu vou fazer com que os instantes eles coexistam? Então não posso ser a mesma pessoa constantemente. Exatamente. Há numa certa tradição filosófica que desconfia muito do passado e do futuro. Ora, o que é o passado? O passado aqui não é propriamente o que já aconteceu, porque isso não é mais, não tem realidade material. O passado aqui é a lembrança. É o passado construído na mente presente, a respeito do que já aconteceu. Então, é preciso lembrar que esse passado, enquanto lembrança, enquanto memória, ele é presente. Ele é, digamos, elaborado no presente. E o futuro, que também não é o que vai acontecer, o futuro é a antecipação do que vai acontecer, também no presente. Então, onde está o problema? O problema é que, estando o passado e o futuro no presente, junto com o presente, você tem aí 3 concorrências, né? A memória, a percepção do mundo e a projeção. Quando você está no mundo, percebendo o mundo, você pode estar lembrando de experiências vividas. E aí você tem um esfacelamento, uma divisão, um enfraquecimento. Porque o mundo percebido, ele não está sendo percebido pela inteireza da sua mente. Porque a sua mente está, em parte, resgatando o que já aconteceu. Da mesma forma, quando você fica pensando no que vai acontecer, o mundo percebido, ele está ofuscado, enfraquecido pelo mundo futuro imaginado. Então, o passado e o futuro são fatores de empobrecimento da experiência presente. E essa experiência afeta a gente no presente. Então vamos fazer o seguinte, Clóvis, eu vou pedir 2 minutinhos só de intervalo, e aí na volta vamos tentar conectar essa questão do Aristóteles, como que ele fala e como que ele interpreta o tempo, juntando com a questão do Spinoza e a potência de agir, como que isso é afetado para a gente no momento presente, como que a gente cria essas subsequentes experiências até você formatar uma sequência cronológica de tempo, tá? 2 minutinhos, a gente volta aqui com o programa Cá Entre Nós. Até já! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje falando com o professor Clóvis de Barros Filho. Primeiro bloco aqui nós trouxemos para vocês uma reflexão sobre Spinoza e discutimos a potência de agir, como que isso interfere no seu dia a dia. E, consequentemente, ao final do nosso primeiro bloco, nós trouxemos a discussão também, a reflexão sobre a questão do tempo sob a ótica de Aristóteles. Juntando essas duas questões, Clóvis, você acha que é possível a gente interpretar, por exemplo, que aquilo que nos afeta e transforma a nossa potência de agir, nós não somos o mesmo a cada instante, nós aí conseguimos isolar e transformar a questão do momento presente, se a gente conseguir isolar o que vai acontecer com o que aconteceu
e a gente isolar esse instante para a gente construir quase que uma eternidade que sairia da questão temporal, ou seja, você isolar o instante, quase que separar o instante, para ali você ter uma interpretação de potência de agir independentemente do que aconteceu, independentemente do que vai acontecer, ou isso é muito utópico? Bom, se você está me perguntando, provavelmente é para ouvir o que eu acho, né? Com certeza. Eu acho que o passado e o presente e o futuro integram a vida e eles se impõem. E penso até que essa caça às bruxas do passado e do futuro, realizada por uma tradição filosófica a que eu me referi, é uma caça às bruxas que não tem, eu diria, alinhamento com o que acontece com a vida de todo mundo. Ninguém vive estritamente na imediatidade do presente. E eu vou mais longe agora. Seria péssimo se fosse assim. Né? Seria péssimo se fosse assim. Então, eu vou dizer o contrário do que eu expliquei no primeiro bloco. Porque no primeiro bloco você me perguntou o que os outros pensavam e agora me perguntou o que eu penso. Penso que seria uma catástrofe. Então, vamos dar alguns exemplos. Por que eu estou aqui nesse momento? Eu estou aqui nesse momento porque eu me comprometi com você a vir aqui. E isso foi no passado. Então, se eu levantei hoje, eu levantei por conta de um compromisso assumido no passado e por conta da possibilidade de lembrar desse compromisso. Você percebe que se eu não tivesse vindo, haveria uma conduta entristecedora para muita gente. A tristeza é a queda da potência. A tristeza é o esfacelamento da energia vital. E ela se dá no mundo, na relação com as pessoas, com as coisas, etc. Então, você dizer, olha, viva estritamente no presente, é, curiosamente, uma perspectiva profundamente egoísta da vida. Né? Por quê? Porque, malandro, é o que me faz bem agora. E se eu tivesse acordado, tipo, com um leve desconforto, é o presente que conta. Volto para dormir. Acabaram-se os compromissos, acabou-se a fidelidade, né? Tudo aquilo que acertamos antes. Não haveria projeto coletivo. Projeto. O projeto pressupõe passado, presente e futuro. Ora, não tem nem passado e nem futuro, o que me importa é o agora. E agora, o que eu quero é dormir, passar bem. Né? Então, veja, há na vida com os demais uma interação que pressupõe compromisso, responsabilidade, dignidade, fidelidade, decência, e tudo isso requer a possibilidade de lembrar do que foi combinado antes. Né? Veja como fala-se tanto em viver bem, vida boa, o que importa é o agora, né? Mas fala-se também muito de ética, como a arte da convivência. Sem passado, a ética fica destroçada. Você me apresentou sua esposa. Suponho que tenha dito coisas a ela sobre o seu comportamento vindouro. Não é? Ué, se o que importa é a imediatidade do mundo vivido, o que você falou é completamente irrelevante. Né? O que importa é o agora. E no agora poderá haver N estímulos de circunstância incompatíveis com os compromissos que você assumiu. Então, se o presente triunfa sempre e o passado é um mal, então não há compromisso nenhum, não há, na verdade, relação possível entre as pessoas. Da mesma forma, a questão do futuro. Ninguém vive sem projeto. Eu sei que tem
em camisetas de pessoas inteligentes e alternativas. A marca No Future. Bacana, né? Vai dentro dessa linha de que o que importa é o agora. Então, mas se não tiver futuro, eu quando saio daqui para fazer xixi, eu só saio porque existe um futuro imaginado que é um vaso. Claro, senão não vou. No future, faço aqui mesmo, né? No future, faço aqui mesmo. Veja como a coisa pode ir longe. Da mesma maneira, peguei um táxi para vir até aqui, no future, né? Para onde o senhor vai? Desculpa, mas isso a minha chegada lá na rua tal é futuro. Eu só vivo na imediata. Então, vai andando e eu vou olhando pela janela. Não tem destino, não tem propósito, não tem amanhã, não tem o ano que vem, não tem nada. É muito legal, mas eu me pergunto como seria possível viver desse modo, né? Nós combinamos de estar aqui e quando nós combinamos, isso aqui era futuro. Portanto, eu também não estaria aqui. Veja, se não tivesse o passado e não tendo o futuro, por duas razões, nós não estaríamos juntos aqui hoje. E é auspicioso que estejamos. Veja, o momento bem vivido no presente, ele pressupôs alguma preparação e pressupôs algum propósito. Não é? Por quê? Porque existem momentos auspiciosos, momentos ricos, momentos potentes que requerem alguma preparação, como a preparação de uma festa, como a preparação de uma viagem, como a preparação até mesmo de um certo exercício profissional. Se eu estou aqui dando essa entrevista, falando da noção de tempo, falando de potência de existir, é porque em algum momento no passado eu imaginei que isso pudesse acontecer e eu comecei a me preparar para isso. Fosse só presente, não teria lido quase nada do que li. Fosse só presente, não teria feito quase nada do que fiz. E que fique claro, não me arrependo um único instante de ter me preparado para ser professor, porque enquanto professor eu vivi os melhores momentos da minha vida. Entende o que eu estou falando? Então, é muito fácil, eu diria até quase que popular, né? de conseguir aplauso fácil na plateia, né? De atrair as pessoas, você dizer, o que já foi, nada de ficar pensando no passado, o que tiver que ser, será, vamos curtir o presente. Está ótimo, isso é adorável, é o presente da intimidade, é o presente do abraço, do beijo, do carinho, do orgasmo, está tudo certo, é uma maravilha isso, não é? Mas é preciso lembrar que quando você saiu para ir a um motel que tem uma piscina com cascata, onde você está desfrutando aquele momento, houve o futuro de pensar naquilo, houve a diligência de saber o endereço, houve destino no aplicativo, destino é futuro, né? Então, eu penso que a organização do passado, do presente e do futuro é uma organização sábia e que o passado e o futuro integram a vida, e acho mesmo muito esquisito que tivéssemos essa competência da memória se ela nos fosse danosa. Acho muito esquisito termos essa competência do projeto, né? De organizar uma estratégia para transformar o mundo de um modo que queremos e achar isso um mal. Sabe por quê? Que me perdoem todos os arautos da imediatidade, mas existem coisas no mundo do agora que não são boas. E eu me permito pretender transformá-las.
Se eu hoje me esforço para promover a lucidez entre meus alunos, é por acreditar que uma sociedade forte e pungente se faz com gente capaz de pensar sobre a própria vida, a convivência, a cidade, a humanidade. E isto não acontece no fluxo natural das coisas, né? Na correnteza natural do rio. Isto requer projeto, trabalho, requer saber aonde queremos chegar. E eu, portanto, entendo que muito do que vivemos no instante é maravilhoso e temos que aproveitar. E muito do que vivemos no instante é catastrófico, é medonho, é indigno. Portanto, há que transformar para que nós mesmos ou outros possam ser poupados de encontros tão tristes quanto esses. Entende como eu estou propondo? Então, eu estou fazendo aqui uma defesa quase que do senso comum, porque o nosso senso comum é integrador da nossa lembrança e dos nossos projetos. Integra, e é necessário você ter a composição harmônica entre passado, presente, futuro. Talvez, acho que a tua linha lembra muito até numa aula que eu assisti sua, Clóvis, que fala sobre Santo Agostinho, do futuro presentificado, passado presentificado, mas ele não exclui o passado e o futuro como se fossem coisas despiciendas, desnecessárias. Ele traz como uma coisa importante para o presente, até fundamental para você compor a tua energia, a tua potência de agir, e aquilo que vai plasmar os seus fatos e aquilo que você vai construir da sua realidade no dia a dia. Se você não tem as memórias presentificadas, se você não tem seus projetos futuros presentificados, você vive quase que numa zona cinzenta, sem propósito. E aí você consegue perceber a falta de estímulo que você tem, e você provavelmente nessa interpretação você vai ter menos estímulo, menos potência de agir, e você vai levar a tristeza, vai te entristecer, porque você não vê um cenário que antecedeu um cenário que vai acontecer. Espetacular, Clóvis. Muito obrigado por essas reflexões, foram incríveis. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesses 30 minutos aqui no Cá Entre Nós. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje no Learning Village, aqui na Ânimo Educação. Foi incrível esse bate-papo. Semana que vem teremos a continuidade dessa conversa. Até lá. Muito obrigado.